Então, boa tarde a todos, a todas aí presentes, né? É um prazer bastante grande, né, poder participar, tentar contribuir com essa discussão, né, que para a gente, né, que trabalha mais na área de pedometria, né, o uso mais de modelos geoestatísticos, ou os modelos, né, como o Leandro apresentou muito bem, esses modelos de aprendizado de máquina, né, a gente acabou, né, na nossa formação, tendo pouco contato, né, com esses modelos mais processuais. E a gente ficou bastante feliz, né? A Tassiara, que trabalhou comigo no doutorado, né? Ela está concluindo o doutorado dela na Universidade Federal de Santa Maria, né? Doutorado em Ciência do Solo. E a gente ficou bastante feliz nessa possibilidade de tentar conversar um pouco mais e trazer algumas perspectivas do que nós temos em relação à qualidade dos dados que estão disponíveis, até porque a gente tem tentado, né, num movimento de tornar esses modelos estocásticos que a gente utiliza, trazer mais conhecimento processual para dentro deles, né, para que a gente possa ter resultados que sejam mais confiáveis, que tenham base processual para a gente, de fato, dizer se são confiáveis ou até que ponto não são confiáveis, né, e não se pautar apenas em medidas globais de qualidade de ajuste e assim por diante. Bom, então, a nossa ideia hoje é, então, falar um pouquinho sobre esses... Ok, minha apresentação não está... Eu estou no local errado. Aqui. Então, a ideia é falar sobre... organizar a nossa apresentação aqui em 4 itens, né? A gente falar um pouquinho sobre esses dados pedológicos, né, espacialmente explícitos. O Leandro já explicou, já comentou bastante sobre isso, então a gente não precisa falar muito a respeito disso, né? Já está bastante claro. Falar um pouco mais, né, talvez um pouco mais de ênfase naquilo que a gente tem no Brasil, tá? Então a gente sair desse macro, né, desses projetos, né, existem 2, 3 ou mais até projetos que têm produzido dados explícitos, né, das propriedades do solo para todo o mundo. A ideia então é focar no Brasil, né, no nosso território, e aí partir para o que a gente tem hoje, né, de talvez o maior repositório de dados de acesso aberto, né, no Brasil, que é o repositório que a gente coordena aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o FEB. E na sequência a gente vai dar uma olhada, né, eu e a Tassiara, né, a minha colega, a gente ficou fazendo vários testes, a gente viu, né, em vários biomas, a gente viu que as coisas eram meio ruins para todos os biomas, né? Então a gente decidiu, a gente não precisa se delongar na apresentação de dados repetidamente ruins, né? Vamos focar só num bioma, né? E eu acho que hoje pela manhã a gente ouviu, nós que estamos no sul do Brasil, né? Eu particularmente, né, até outro dia estava pensando, nossa, eu preciso conhecer o semiárido, né? Né, eu não conheço o bioma, né, da Caatinga. Então a gente ouviu algumas coisas importantes, né, hoje pela manhã, de como as respostas são diferentes, né, de como que esses modelos têm comportamentos diferentes, foram desenvolvidos em outros cenários e a gente está aplicando para biomas tão distintos. E aí a gente vai dar uma olhada para os dados de argila que nós temos e para os dados de pH em água. E para finalizar, né, tentar apontar alguns desafios e algumas oportunidades. De antemão, eu já aviso que, antes que vocês me façam qualquer pergunta, durante a apresentação eu vou fazer perguntas para vocês, porque eu fiquei com várias dúvidas aqui sobre o que a gente fez e como que a gente está conseguindo colaborar. Bom, então o que a gente tem de dados, né, pedológicos espacialmente explícitos hoje? Eu diria que em termos globais, né, o principal produto é o SoilGrid, né, o Leandro já apresentou, ele é um produto do ISRIC, né, que é uma instituição holandesa, né, reconhecida como sendo o principal responsável pela produção global, né, de dados do solo, dados e informação do solo, reconhecido pela FAO, né, eles têm trabalhado de perto com a FAO no Global Soil Partnership, então nós vamos em breve ter uma espécie de sistema global de informação de solos e muito provavelmente não, até onde eu sei, né, o ISRIC é que vai coordenar esse esforço todo, então
coordenando, né, os parceiros regionais também, que têm trabalhado para desenvolver mapas globais dos estoques de carbono. Então, é a instituição que hoje, né, em que a gente fala em termos de produtos, né, de dados e informação de solo, é o ISRI. E eu tive, né, a felicidade de fazer parte do meu doutorado lá, né, trabalhando lá no ISRI, e participei da primeira versão do Soil Grids, né, que foi na resolução espacial de 1 quilômetro, né, que foi em 2014, né, que foi publicado. Então, o Leandro já mostrou para vocês, né, são com bastante detalhe, então são várias propriedades do solo, né, para 6 camadas, né, do solo, esses dados disponibilizados. Tá? E são dados, retornando aqui, um aspecto extremamente importante, né, é a questão das incertezas. Né, e o Leandro mostrou também isso, como é importante, como é difícil, né, algumas circunstâncias, e os produtos do ISRI, que eles vêm todos acompanhados das incertezas, das predições. Então, aqui a gente tem, né, no topo o carbono e aqui na parte de baixo as incertezas. O Leandro já mostrou também, né, o procedimento, né, que a gente chama então de mapeamento digital de solos, né, então, que nada mais é do que nós, de posse de dados de observações do campo, algumas covariáveis ambientais que vão representar lá, né, os nossos fatores de formação do solo, nós vamos ajustar modelos de regressão, né, nada mais do que isso, e vamos fazer uma predição no espaço e com um intervalo de predição associado. E aí um aspecto de extrema importância, né, desses modelos ou dos produtos que nós temos é a qualidade dos dados de calibração. Infelizmente, o que nós temos de disponível hoje, em maior volume, né, são dados dos Estados Unidos, né, mais recentemente da África, né, da Europa, e uma quantidade bastante grande também da Austrália. Se eu não me engano, da Austrália são mais de 200 mil perfis de solo, né, que acabam sendo ingeridos por esses modelos e que possuem influência sobre as predições que são realizadas no nosso território, né, onde nós temos aí, dependendo da circunstância, se eu não me engano, nos Soil Grids, cerca de 10 mil perfis de solo do território brasileiro. Então, isso tem, né, influências muito grandes nos produtos que são gerados quando a gente olha para o Brasil, né? Então, esses produtos, né, o Leandro também mostrou já essa plataforma. Então, o objetivo desses principal é modelar o solo em termos globais, né? Então, quando a gente vai olhar para esses nossos recortes, né, de bioma, ou talvez de uma região hidrográfica, é bastante importante que a gente se questione se, de fato, faz sentido, do ponto pedológico, né, utilizar um produto que foi gerado para representar o solo num contexto global. Né? Então, quanto que a gente não está inserindo aí de erros sistemáticos, né, nesses estudos que são realizados, né, em nível local, né? É uma questão de escala de trabalho. Bom, além dessas limitações, né, vocês veem, nós temos algumas regiões que têm um volume muito pequeno de pontos, alguns países nem existem dados, né, disponíveis, né? Então, se vocês olharem o Paraguai aqui, eu não sei se hoje, talvez já se tenha conseguido alguma coisa por intermédio da FAO, no Global Soil Partnership, mas até então não havia sequer uma amostra sequer do Paraguai, né? Então, se faz predições e se faz modelagens, né, globais de um país inteiro sem se ter qualquer amostra desse país. E a gente tem um outro problema, né, desses conjuntos de dados, desses grandes conjuntos de dados, né, desses produtos globais, que é o fato deles não terem, né, uma data específica, né? Então, nós temos um mapa de carbono, né? Mas nós não sabemos de quando é aquele mapa, de quando é aquele carbono, né? Ou nós temos um mapa do pH, né? É o mapa do pH de que instante no tempo. Então, se nós olharmos para o Brasil, né,
a gente vê o quanto o uso da terra mudou, né, de 85 até 2000. Né? Pega o período todo aí, curiosamente, o período todo da minha vida, né? De 85 até agora. Muita coisa aconteceu nesse país. Mas quando a gente olha para os dados de solo, né, que são utilizados para esses modelos globais, nós vamos ver que tem dados de 1960, né, cerca de 15% aí entre 60 e 80, a maior parte deles na década de 80 e 90, mas vejam, né, cerca de 35% não se sabe de quando são esses dados. Né? E nós geramos um mapa só. Né? Um mapa só do carbono, um mapa só da argila, um mapa só do pH, um mapa só da profundidade, né? Ignorando que existe, né, erosão, que existe, né, os efeitos do clima, que existe intemperismo, que existe lixiviação, que existe erosão preferencial, né, e assim por diante. Então, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós tenhamos para resolver. E aí, talvez isso para um outro instante, né, mas é onde, pelo menos para nós que trabalhamos com esses modelos estocásticos, seja onde esteja o principal ponto de contato possível entre modelos, né, espaciais, geoestatísticos e esses modelos mecanísticos, né, que trabalham com muito mais ênfase na dimensão temporal. Então, a gente pensa que é uma oportunidade bastante interessante de se resolver alguns problemas aí nessa interseção, né, espaço-tempo, na questão de dados de solo. Bom, mas aí a gente tem que se perguntar, isso são dados, são modelos, né? Quão bem esses dados representam o solo brasileiro, né? Esses dados que foram produzidos pensando no mundo inteiro. Bom, a gente pegou alguns dados, né, do repositório brasileiro livre para dados abertos do solo, tá? Que é o repositório que a gente mantém. Esse repositório hoje tem cerca de 250 conjuntos de dados, tá, de diferentes trabalhos, um pouco mais aí de 20 mil perfis de solo. Tá? E aí, com base o Claudinei passou para a gente, né, o Alexandre também, quais são as variáveis de mais interesse para utilizar para entrada no centro. Né? Então, nós pegamos os dados, né, lá no banco de dados tem muito mais dados, né, no repositório, mas nós pegamos, então, argila, pH em água e densidade do solo, para fazer a validação, então, dos mapas dos soil grids na camada de 0 a 20. Então, desses 20 mil perfis, com coordenadas espaciais, a gente precisa de coordenadas para isso, só metade deles tem coordenadas, 10 mil. Então, já começa por aí, né, os problemas que nós temos. Argila, então, nós temos 6 mil perfis, pH 6 mil também, e densidade nós temos, né, dados de pouco mais de 1000 amostras, que estão distribuídas aqui no canto direito inferior. Então, dado essa baixa quantidade de amostras de densidade do solo, a gente decidiu simplesmente, olha, nós não temos nem como avaliar um mapa de densidade do solo hoje, porque nós não temos nem dados suficientes. Não é que esses dados não existam. Eles estão em gavetas ou estão, sei lá, bancos de dados que não são de fácil acesso e assim por diante. Então a gente resolveu fazer um exercício assim aqui com a argila e o pH. Tá? Então a gente pegou aqui, né, o bioma Caatinga, né, aqui está o mapa de 0 a 20 centímetros do soil grids, né, à direita, e vocês veem aqui os pontos onde são as amostras dos dados que estão disponíveis no repositório hoje. Tá? E à esquerda vocês veem um gráfico de dispersão mostrando no eixo X os dados dos soil grids, tá? E no eixo Y os dados observados no campo. Aqui nós colocamos algumas estatísticas, né? Então, vejam, o RMS é bastante elevado, fruto aqui principalmente dessa dispersão, né? Vejam, os pontos estão praticamente aqui, né? Uma linha quase que vertical a distribuição desses pontos. E um grande volume de pontos aqui nessas porções essa porção mais baixa, né, dos dados, onde nós, na verdade, temos muito baixo conteúdo de argila, menos do que 20%,
E o que o SoilGrids está fazendo com nesses locais onde o conteúdo de argila é mais baixo, na região da Caatinga, ele está dizendo que é bem mais alto, né, do que é na verdade. Né? Ou nesses outros locais onde, né, o conteúdo de argila está bem alto, é bem alto na verdade, ele está dizendo que em alguns casos pode ser até menos da metade, né? Alguns locais onde talvez seja, né, 800 ou 70%. Tá, talvez vocês possam dizer isso, tem algum erro nesses dados, né? Mas vejam, ele subestima muito. É um efeito normal da regressão, mas ele subestima muito. Então, a eficiência dele, né? Vocês podem equacionar esse NSE, esse índice, com um R quadrado de só 36%. Né? Só 36%. E aí eu pergunto, né? Vocês que têm a experiência com o Sentry, por exemplo, nós olhamos para esses dados e conseguimos identificar, talvez, quais são os próximos passos. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas qual é o efeito, né, de um mapa desses? Né? Se vocês utilizarem esse mapa de argila, que está subestimando desse modo nessa, né, argila aqui em cima e sobreestimando, né, superestimando tanto quanto aparece aqui embaixo, o quanto que isso está enviesando, né, os resultados, né, as saídas do centro. E o mapa de pH, aqui o pH está multiplicado por 10, tá? A gente também tem um resultado, né, bastante ruim também, né, se nós formos comparar aqui, a dispersão dos pontos é muito alta, né? Nós chegamos aqui a só uma explicação aqui da variância de 40%, ou seja, o SoilGrids ainda é melhor do que usar apenas a média dos dados, né, 40% melhor. Mas se nós formos pensar, né, com certeza existem bem mais dados do solo disponíveis para o bioma Caatinga, para nós fazermos um mapa do pH de solo, na camada de 0 a 20, que seja bem melhor do que, né, que seja muito mais do que 40% de eficiência, ou da argila, né? Todos esses anos de ciência do solo no Brasil, e a melhor informação que nós temos do conteúdo da argila na camada de 0 a 20 na Caatinga é um mapa que é apenas 36% melhor do que usar apenas a média. E é um resultado que se repete para o resto do país, né? Fundamentalmente porque a informação que nós temos disponíveis nós relegamos a instituições internacionais gerar para a gente. Né? E mantemos os nossos dados nas nossas gavetas. Bueno, então o que a gente pode fazer? Né? E aí, não esqueçam, por favor, eu e a Tassiara, a gente ficou muito inquieto, assim, né? Entender o quanto que essa baixa qualidade, né? Porque a gente olha para esse mapa e a gente vê, nossa, tá ruim mesmo. A gente não entende o porquê em alguns locais os valores são mais altos ou mais baixos, então precisa ter algum especialista para indicar onde que são os problemas que aparecem aqui nessa região. Né? Mas a gente queria muito ouvir vocês, na sequência, alguém nos explicar, olha, isso vai causar sérios problemas em tal local, vai sobreestimar em algum local, vai subestimar os estoques em outro. Então, é uma curiosidade que a gente tem bastante grande. E a gente vê algumas oportunidades, tá? Duas linhas principalmente. Né? Primeiro, né, uma avaliação coletiva desses mapas. Né? E aí talvez é fazer isso, né? Gerarmos esses mapas, sentarmos, né, presencialmente, né, seria mais interessante, a gente conhece os biomas brasileiros, né, e identificar com pessoas que conhecem o solo local, conhecem, né, que foram para o campo, que coletaram amostras, né, dizer, olha, esse mapa está ruim nesse local porque não tem dados nesse local ou porque um processo de formação específico que acontece só aqui não está representado no seu modelo. E aí, a partir disso nós indicamos, olha, né, na Caatinga nós precisamos representar tais e tais processos ambientais. Né? E aí construir modelos, né, é mais importante, né, a gente pode utilizar modelos relativamente simples, para resolver esse tipo de problema, né? Modelos geoestatísticos, né, que vão entregar para a gente estimativas de incerteza, né,
de um modo relativamente elegante, né, quando comparado a outros algoritmos de aprendizado de máquina, mas em trazer esse conhecimento de quem foi para o campo, né, para esses locais. Né, porque eu, por exemplo, nunca fui para a Caatinga, né, ou para a Amazônia, então eu posso o quanto eu posso de fato melhorar esses produtos, né, se eu não vou lá sujar os meus pés lá com os especialistas locais. Né? E aí, claro, e aí vem outro aspecto que é o quê? Compartilhamento de dados. Né? Compartilhamento de dados. E eu gosto muito, né, dos princípios FAIR, né, que é em que eles vão estabelecer lá, em primeiro lugar, né, se um dado ele não pode ser encontrado na internet, ele não existe. Né? Ele simplesmente não existe. Ele precisa estar disponível e ser possível de encontrar ele na internet. Se ele estiver na internet, mas eu não conseguir acessar ele, ele é inútil. Né? Ele é inútil. Né? Não adianta um dado estar lá e me exigir uma série de cadastros e tem que pedir autorizações para as pessoas. Me manda um e-mail que eu envio os dados. Então a gente precisa, né, colocar esses dados para disposição. E eles precisam estar, né, de modos que eles possam ser utilizados por diferentes pessoas. Né? Não está em formatos proprietários, não está no PDF, né? Formatos fáceis de ser utilizados. E isso tudo para permitir o quê? O reuso. Né? O reuso. A gente precisa, né, sobretudo, dados gerados com recursos públicos, nós precisamos, né, disponibilizar isso sem barreira nenhuma para as pessoas poderem reutilizar e a gente poder fazer o que é preciso ser feito. Né? Talvez, se nós tivéssemos, né, nos preocupado com isso antes, né, muitos problemas que nós encontramos hoje, talvez nós já teríamos resolvido, né, porque eles dependem muito da questão dos dados que não estão disponíveis. E aí, puxa, como é que eu faço isso? Né? Onde é que eu ponho? Bom, uma das possibilidades, né, que a gente tem trabalhado desde 2016 é o Repositório Brasileiro Livre para Dados Abertos do Solo. Né? Basta vocês acessarem lá o site do Laboratório de Pedometria. Tá? Vocês têm os dados em planilha do Excel, do LibreOffice, do Google Planilhas? Sem problema. Sem problema. Sem infinitas caixas de diálogo para preencher. O que é preciso ter? Minimamente estruturados, a gente precisa ter os dados minimamente estruturados, quais são os métodos que nós usamos para fazer as análises, né? Quem são as pessoas responsáveis, né? Quando é que foram coletados, será que eu consigo ter as coordenadas? Então, para permitir esse tipo de reuso dos dados, que é tão fundamental para a gente. Né? Então, inclusive, convido, né? Durante o dia eu ouvi várias pessoas falando sobre compilações de dados. Eu estava aqui, né? Toda vez que eu ouvia sobre um banco de dados, uma compilação de dados, aqui os meus olhos brilhavam, né? Eu já começava a procurar na internet onde é que estavam esses dados. Acho que é muito importante a gente fazer esse esforço coletivo. E é isso, gente, né? A nossa equipe do Laboratório de Pedometria está engajada, né? Muito na disponibilização, reuso, resgate de dados, principalmente de dados, né, que são do passado, e a gente espera que, né, talvez depois de hoje, né, talvez depois do nosso encontro aqui, alguns de vocês já peguem as planilhas de vocês lá e acessem o nosso site e já disponibilizem, mandando alguns dados e a gente tentar colocar para reuso esses dados, né, e talvez, né, o que a gente poderia fazer, né, com alguns dados a mais, ajustar aqui um semivariograma, né, e melhorar esse mapa do conteúdo de argila que nós temos para essa região. Né. E aí, com certeza, o desempenho do modelo Century, né, que eu quero muito que vocês me expliquem o quanto que esse mapa aqui, nessa baixa qualidade dele, impacta o modelo Century, a gente poderia melhorar isso bem facilmente, ajustando um semivariograma e fazendo uma trigagem aí desses dados. É isso, gente. Deixei minha pergunta para vocês. Pronto. Isso é muito fácil de responder. Olha, o que acontece, Alessandro, é que o modelo ele é uma representação do que acontece no campo, né? Inclusive, se o modelo não estiver correspondendo com o que se espera, pode ter algum problema nele ou algum outro fator ambiental é mais importante do que a própria argila determinando a variação de carbono e tal. Então,
não é uma resposta simples. E realmente eu concordo contigo. É muito importante que você tenha contato com pesquisadores da região que você está querendo fazer o mapa, para eles realmente te orientarem e no sentido de, olha, o padrão que se espera é esse mesmo, não, esse aqui não tem algum problema acontecendo. Então você está no caminho certo, né? Você está desenvolvendo os resultados, mas é preciso realmente passar por um crivo de pessoas que tenham conhecimento da área. E aí a gente vai providenciar isso, Alessandro. Esse momento aqui é um momento inicial, que vamos dizer assim, né, de integração, que com um propósito muito firme de continuação, de dar continuidade, melhor dizendo, a essa integração ao longo dos próximos meses, né? E fazemos parceria tal. Então, você já viu aqui apresentações, no caso da Caatinga, que eu digo, né, do Rômulo, do Stoécio. Eu tenho algum certo conhecimento, que eu já estou trabalhando há algum tempo também, inclusive com modelagem, e a gente pode trocar ideias a respeito disso, sim. O que eu posso te falar é que, geralmente, por exemplo, a argila, estava na minha apresentação de manhã, né, que o que eu estava acostumado dessa relação de argila com estoque de carbono na matéria orgânica para o solo de cerrado era coisa de livro didático. Era simplesmente, à medida que aumentava o teor de argila, aumentava junto o estoque de carbono no solo. Tem o porquê disso, né, porque as partículas de argila são muito pequenas, uma grande área de superfície, então auxilia na estabilização da matéria orgânica, tem toda uma explicação para isso. Eu estou rindo de nervoso. Quando a gente chegou na Caatinga, que a heterogeneidade é tão grande, eu plotei lá no último relação entre teor de argila e estoque de carbono. O Rômulo até levantou aí. Ó. Estoque de carbono, desculpa, teor de argila para estoque de carbono, nossa, fica uma nuvem que não dá aquela clara relação que existe nos solos, que tem uma maior. Que, por exemplo, no Cerrado, mais de 50%, são 2 milhões de quilômetros quadrados, mas mais de 50% são latossolos, que são solos bem estruturados, profundos. Vai dar uma olhadinha na diversidade de solos da Caatinga, entende? Então, é muito grande. Então, pode ser que a importância que a argila tem na determinação da variação de carbono no solo não seja tão importante quanto de outros sistemas, né? Então, sim, você vai conseguir responder suas perguntas trocando ideia com os pesquisadores da região, e certamente a gente vai cooperar nesse sentido.